começando mais uma edição do Conexão Faria Lima, uma parceria entre o Spotnix e o Modal Mais, o banco digital dos investidores. Nossos convidados de hoje são Pedro Barbirato, head de produtos do Banco Modal Mais, e Renata Barreto, economista. Eu sou Fernanda Gonçalves, jornalista e apresentadora do Spotnix. Na Suíça, a primeira viagem internacional do presidente Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial. Na Venezuela, uma chance de encerrar a ditadura mais sanguinária do continente. E no Brasil, o desastre do rompimento da barragem da Vale do Rio Doce. Ocorrido todos os anos desde 1971, o Fórum Econômico Mundial foi a escolha de Jair Bolsonaro como sua primeira viagem internacional. No fórum, onde Bolsonaro teve a oportunidade de ser o primeiro presidente a fazer a sua abertura, o presidente falou por 6 minutos dos 45 que tinha à disposição, lendo um texto que convidava investidores internacionais a virem para o Brasil e focando em segurança como o principal atrativo do seu governo. Renata, você acha que o fórum ele ainda é um espaço de debates relevantes nos dias atuais? Bom, de qualquer maneira, é um lugar onde a elite econômica mundial está presente, é onde ele vai fazer uma exposição do país a qual ele preside, e nesse caso ainda tinha um fato muito relevante, na minha opinião, que é uma troca muito importante do governo, né? Uma troca de viés bem grande, bem importante. Então, acho que ainda é, sim, bastante importante o Fórum Econômico de Davos. Uhum. O que você acha, Pedro? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um palco que toda a elite mundial está olhando, né? Então, você ter uma passagem por tanta gente tão boa, né, te ouvindo, você tem que passar uma mensagem que seja bem ouvida e bem recepcionada por todos. Então, você fazer uma boa trajetória ali, sem dúvida nenhuma, é fundamental para qualquer pessoa que queira sair bem na foto, vamos dizer assim, no cenário mundial. Eu acho que foi importante também o fato de que, pela primeira vez como presidente, ele conseguiu se encontrar com vários chefes de Estado, né? Alguns do Japão, por exemplo. Ele jantou com pessoas importantes dentro do cenário corporativo, como presidente da Apple. Então, acho que também foi uma oportunidade para ele mostrar um pouco de si para as pessoas que estavam ali presentes, mas também para o mundo, porque talvez, e isso na minha opinião, existe um pouco de descolamento entre o que o que a imprensa internacional repercute dele, da personalidade dele e das políticas que ele quer para o Brasil e do que realmente é, principalmente falando de economia com Paulo Guedes ou de justiça com o Sérgio Moro. Então tá lá do lado de duas pessoas que são personalidades internacionais. O Paulo Guedes é conhecido até por ele ter um PhD em Chicago, o Moro também é conhecido, então isso foi muito, muito positivo e diferentemente de boa parte da imprensa, eu acho que foi bom, foi uma impressão, ele deixou uma boa impressão. Eu também compartilho dessa visão. Mas, sem dúvida nenhuma, a imprensa local focou muito nos 6 minutos, né, e deixou um pouco de lado todas as agendas que foram feitas para falar realmente das agendas que foram vendidas aqui para a gente durante as eleições. E acho que, sem dúvida nenhuma, o recado, tanto que a Bolsa deu quanto que o dólar deu, né, e quanto todas as notícias que foram vinculadas nos veículos internacionais, foram que essa agenda foi muito positiva. Né? E acho que a gente deve encarar não apenas o tempo que foi passado ali, sim o todo que foi passado em Davos. Né? Como a Renata colocou, o PG e o Moro ali fazendo todas as agendas, todas essas frentes, né, com todos esses empresários, presidentes de grandes corporações, presidentes de grandes países, e está passando toda essa agenda que está sendo feita aqui, e a gente sabe que está sendo feita, obviamente tem vários obstáculos ainda que precisam ser batidos e passados, mas sem dúvida nenhuma a gente tem um caminho muito positivo daqui para frente. Eu acho até que como base de comparação, até da própria imprensa, né, quando a Dilma discursou em 2014 em Davos, o que a imprensa passou para o Brasil e até internacional foi que foi um discurso otimista, etc. E ela falou por 32 minutos, exagerou alguns números, como o número de pessoas que tinham saído da pobreza, ou o número de pessoas que ascenderam à classe média, falou que estava com controle de gastos públicos, inflação controlada, coisas que a gente veio saber mais tarde que não era verdade, né? Logo, ela saiu, ela gastou muito, ela foi com uma comitiva de 200 pessoas aproximadamente, gastou um valor exorbitante em hotéis de luxo, e eu acho que hoje em dia, e isso vale para qualquer tipo de discurso, vale muito mais a ação do que as palavras. Eu acho que o mundo já entendeu isso. Então, você ir com uma comitiva enxuta, você perceber até no próprio tom, ele não é uma pessoa de oratória, ele nunca foi o forte dele no presidente. Eu acho que ele foi para lá para dizer, olha,
Resumidamente, o meu objetivo é esse. E as ações vão falar mais alto do que as palavras. É isso aí. E uma pergunta que a gente tem, assim, Maurício Macri da Argentina, ele, em 2016, ele saiu de lá com investimentos estimados em 20 bilhões de dólares. Como que fica? Vocês acham que o Bolsonaro rendeu nesse mesmo nível? Eu acho que mais. Eu acho que mais. Os rumores do mercado são que tem 80 bilhões de dólares à disposição para investimento. Mas é lógico que isso vai, de novo, só acontecer com ações concretas do governo, porque falar uma coisa e fazer outra é muito diferente. Então, a partir do momento que se perceber que vai haver um esforço conjunto e muito incisivo na reforma da Previdência, que é o ponto número 1, porque a gente tem um problema fiscal gigantesco, os investimentos começam a vir. Essa é a minha opinião. E o fato dele não ter frisado nenhuma dessas reformas, você acha que tem algum impacto no aproveitamento do fórum? Eu acho que, na verdade, elas foram tocadas em ambientes mais fechados, vamos dizer assim. Acho que o assunto foi levado para todos ali presentes, né? O que a gente escuta nos corredores do mercado é que todas as agendas com o Paulo Guedes e com o Moro foram muito bem recepcionadas e muito bem... A própria entrevista do Paulo Guedes à Bloomberg. Na Bloomberg, sem dúvida nenhuma, bem levantado. Eu acho que ali você consegue ter um panorama do que realmente foi discutido. Não apenas os 6 minutos do discurso do presidente. Eu até acredito que talvez ele pudesse ter se estendido um pouco mais em detalhar algumas coisas, porque ele fez um discurso muito pragmático e sucinto, falando, olha, a gente precisa de reformas, ele citou a reforma tributária, e eu acredito que a Previdência estaria dentro do controle de gestão fiscal que ele mencionou. Não falou Previdência especificamente, mas é porque também a gente precisa de outros vários pontos na questão fiscal. Então, o corte de gasto do Estado, a própria privatização vai aumentar, vai melhorar isso, porque as contas do governo ficam mais equilibradas. Até acho que ele poderia ter se estendido mais, mas, de novo, o Bolsonaro não é esse cara, né? Então, esperar isso dele, essa oratória e de ficar falando números, etc. E hoje o Brasil, no fim das contas, está numa situação muito delicada. Então, eventualmente, ficar falando muito de números talvez fosse pior do que falar o seguinte, nós sabemos que nós temos uma situação delicada, o governo acabou de mudar e nós temos o empenho para fazer as mudanças necessárias. Eu acho que isso é muito mais relevante e, obviamente, como o Pedro falou, as reuniões que foram feitas, os jantares, tudo que foi costurado nos bastidores, vamos dizer assim, de Davos, vai ser muito importante no âmbito geral. Vamos torcer para isso e que venham os investimentos, né? Vamos torcer. Em uma eleição sem a existência da oposição, Maduro alega ter vencido um novo mandato que lhe manteria no cargo até 2025. Com a maioria dos oposicionistas presos ou exilados, a comunidade internacional tem reconhecido o presidente da Assembleia Nacional como legítimo presidente do país. Ao todo, 40 países, dentre eles o Brasil, declararam apoio a Guaidó. Renata, você acha que existe uma maneira pacífica de solucionar todo esse conflito que está acontecendo na Venezuela? Existe, mas é lógico que isso vai depender do próprio Maduro e como é que ele vai lidar com essa derrota, porque eu não sei se ele vai querer largar o osso, né? É muito fácil, mas eu acho que ele vai acabar ficando sem dinheiro. O próprio Banco da Inglaterra bloqueou, né, saques de 1,2 bilhão de dólares, o que demonstra claramente que toda vez que alguém tenta implantar esse tipo de regime, a população fica muito pobre e as pessoas em cima, né, o presidente ou, no caso, o ditador, fica muito rico. Eu acho que vai ser um caminho natural da Venezuela e acredito que a população tem até sentido mais compelido a ter esse tipo de atitude, contrário ao governo e declarando como presidente uma outra pessoa, apesar de exílios, torturas, prisões e etc., com o que aconteceu no Brasil, com o que aconteceu na Argentina, com o que tem acontecido na América Latina. Então eu torço muito para que tenha assim uma saída pacífica, porque quem vai sofrer mais no fim das contas é a própria população, que já sofreu demais. Claro. Mas o que você acha que mantém o Maduro no poder até hoje? Ele tem o controle das Forças Armadas, né? Então isso faz muita diferença. Se você for comparar o que tem o número de generais e toda a estrutura das Forças Armadas da Venezuela, ela é maior do que o Brasil, então ele se manteve basicamente no poder por conta da violência e não tem como um regime socialista, ele acaba indo naturalmente
nesse sentido. Ele fechou o Congresso, ele anulou a oposição, então ele tem toda a máquina a favor dele, além da fraude, claro, né, das eleições. Então são muitos anos, baseado até no próprio aparelhamento que o Hugo Chávez iniciou antes de morrer. Então, assim, uma estrutura muito complexa de aparelhamento do Estado, mas principalmente as Forças Armadas dão uma força para ele além do comum. Fora a questão das milícias também, né? Que ele próprio armou as milícias, né? Estava falando mais cedo aí que 1 a cada 10 habitantes fazem parte dessa milícia armada, né? Que chega a quase 500 mil fuzis hoje. Então, você pensar que você tem uma milícia, né, meio que paralela ali, defendendo com unhas e dentes um ditador que claramente só quer o mal daquela população, acho difícil realmente você conseguir de forma branda, né, e sem dúvida nenhuma... sem algum choque, né? Sem algum tipo de choque. Exatamente, né? Porque realmente o problema é bem profundo, né, eu diria, né? E só essa questão de tentar retirar, né, no Banco da Inglaterra uma reserva em ouro, né, que seria uma das reservas mais seguras possíveis, né? Justamente nesse momento, o que ele está querendo demonstrar para a população? Isso é uma pergunta que acho que todo mundo ali dentro deveria se fazer, falar assim, cara, que saída que eu tenho? O próprio governante está tentando dar uma pernada, vamos dizer assim, em nós, todo mundo sofrendo dessa forma. Eu fiquei realmente em choque quando eu vi essa notícia aí, meio que sem reação até. E ao mesmo tempo, eu vejo um movimento bem interessante nas redes sociais, das pessoas apoiando, né, o 23 de janeiro, né, que ficou conhecido, né, o que eles até colocaram a hashtag 23N, né, de janeiro. As pessoas apoiando e falando força para conseguir que aquilo realmente tenha um desfecho feliz. Mas eu não sei, é difícil de falar sobre política externa, né? Eu não sou especialista disso, minha área de economia, mas é difícil pensar numa libertação do povo venezuelano sem nenhum tipo de intervenção, seja dos Estados Unidos ou do Brasil, ou sei lá de quem. Teria que ser, acho que também algo feito de uma maneira o mais democrática possível, porque ninguém quer forças, usar forças, até porque o próprio povo, como eu falei, vai sofrer. Mas a gente está um beco complicado, um beco meio sem saída. Eu espero que realmente o Maduro entenda que ele perdeu e tomara que ele até consiga ser julgado, porque eu acho que ele merece. Mas se ele saísse de lá, já era muito bom para a população. A Venezuela é um caso muito curioso, né? Porque é um país que nos anos 60 foi considerado um dos países mais ricos da América Latina e a partir dos anos 70 começou a entrar em crises econômicas, principalmente por conta dessa questão da distribuição da riqueza do petróleo e tudo mais. Vocês, desse ponto de vista da economia, quais vocês acham que são as lições que a Venezuela deixa para o mundo? Em primeiro lugar, é muito importante diferenciar crise de um regime. Então, a partir do momento que você tem o capitalismo e você tem falhas no capitalismo, você vai ter crises. Mas no caso da Venezuela, que é o lugar onde mais tem reservas de petróleo, um dos lugares que mais tem reservas de petróleo, não sei se é o do mundo, mas é uma das que mais tem, você vê a diferença, por exemplo, da Noruega, que tem reservas de petróleo no mesmo nível, e a diferença entre Noruega e Venezuela. Então, eu acho muito importante esse cuidado na palavra crise e falar muito claramente, o problema da Venezuela é o socialismo, da mesma maneira que é em Cuba, da mesma maneira que foi na União Soviética. O socialismo levou a políticas erradas econômicas, porque o socialismo, na minha opinião, é completamente errado. E aí, a partir disso, como eu falei, o socialismo e as políticas socialistas de pensamento, em algum momento, ela vai ter que se tornar antidemocrática. E é por isso até que eu fico espantada de ver que o Partido dos Trabalhadores, até hoje, se nega a deixar de lado a Venezuela. Mandou a Gleisi, que é a representante, né, a líder oficial do partido, acompanhar as eleições, então dizendo que é golpe. E aí eu me pergunto, como que nós estaríamos se nós tivéssemos eleito o Fernando Haddad, que teve 47 milhões de votos, que é muito expressivo. Ele estaria provavelmente condenando o que aconteceu na Venezuela, dizendo que se trataria de um golpe de Estado, mesmo sendo uma ditadura. Não é ditadura porque teve eleição fraudada, e estaria dizendo que, enfim, o problema seria o petróleo, sendo que os Estados Unidos exportam petróleo, então não tem... É óbvio que todo mundo tem interesse econômico de alguma maneira, mas olhar isso sob o aspecto de interesse econômico dos Estados Unidos, quando a população morre de fome,
87% da população da Venezuela está abaixo da linha da pobreza. Então, o que acontece na Venezuela deveria servir de alerta para que a gente pare de tentar repetir os mesmos erros do passado. Uhum. Você concorda, Pedro? Concordo, gênero, número e grau. Agora falando de Brasil, né? A gente teve essa semana essa tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, nas barragens da Vale do Rio Doce. Como é que fica para vocês, que são analistas, que trabalham com toda essa questão da especulação econômica e tudo mais, como que fica quando entra um fator emocional tão forte? Como é que fica a imagem da empresa? E como vocês comunicam isso para os investidores? Eu acho que a forma que foi divulgado o Brumadinho, acho que não tinha nenhuma pessoa que não teria esse acesso, né? Se olhava qualquer televisão, TV aberta, de 5 minutos tinha uma nova chamada ali, dizendo um update do que estava acontecendo em termos de número de vítimas, em termos de número de barragens estouradas, como que está sendo aquilo ali, o resgate pelos bombeiros. Então, eu acho que à medida que ocorreu o fato, o mercado já precificou no milissegundo posterior, né? Obviamente tem sempre um overreact do mercado na primeira ação, vamos dizer assim, até todo mundo realmente ler e entender o que está acontecendo de fato mesmo, o que aquilo ali vai impactar em números, né, em balanço, em economics da companhia. Mas a primeira reação no mercado é botar no preço o mais rápido possível, né? E nesse caso, como o mercado aqui estava fechado, os investidores externos, né, enfim, que tem um acompanhamento não tão no detalhe, né, como a gente tinha aqui via Globo, via SBT, Record e outras emissoras também, e eles conseguiram colocar no mercado quase 9% de queda ali. Né? Com a abertura do pregão de hoje, né, e já trazendo esses perto de 9% de queda de Nova York, o mercado abre precificando perto de 20% de queda do valor da ação, chegando agora perto de 23,5% de queda, chegando perto de R$43 o valor da ação sendo negociada. 70 bi de perda de valor, né? Com 70 bi de perda de valor de mercado. Que isso é o mais relevante e mais impactante, assim, no primeiro momento, né? Eu acho que para efetivamente ter uma real noção de quanto deveria entrar no preço, multas, reformas de tudo, reconstrução das barragens em termos de CAPEX, e toda a parte legal mesmo, que efetivamente a gente vai ter uma real noção de onde que vai parar esse preço. Né? Então, eu acho que a mensagem para os investidores, sem dúvida nenhuma, é que tem que ter cautela na hora tanto de vender o ativo quanto de recomprar o ativo. Eu acho que não é um movimento simplesmente especulativo de caiu 25%, vou entrar comprando agora. Né? E talvez até recompor o valor da companhia que a gente viu acontecer depois da tragédia de Mariana. Óbvio que demorou, fizeram várias ações muito fortes que realmente eram dignas de ganhar valor de mercado, mas talvez num tempo tão curto assim para acontecer novamente um desastre desse que aconteceu em Brumadinho. Né? Então, acho, sem dúvida nenhuma, para o investidor final, você tem que ter uma cautela, né, e realmente analisar os fatos que vão, né, seguir a tragédia. E não simplesmente um movimento especulativo de reprecificação momentânea ser uma decisão de investir ou vender. Eu acho que vai até além, né? Porque quando você vê uma catástrofe dessa acontecer, e foi um crime ambiental, né? A gente sabe que tem uma influência muito grande de falta de fiscalização ou de algum tipo de negligência, que é tanto da empresa quanto do Estado. E aí o meu ponto, você não está só dizendo que a Vale foi incapaz de dizer que aquela barragem, por exemplo, poderia apresentar algum problema, porque ela era considerada segura, né, segundo a fiscalização. Segundo eles, algumas auditorias internacionais também fizeram isso, mas ainda não foi a público, né, exatamente quais auditorias e de quem. Mas fica uma mensagem até para os investidores de fora, porque é difícil de você conseguir balizar e equilibrar o emocional do racional. As pessoas vão olhar aquilo, obviamente, com muito pesar. E, além do mais, o próprio Estado foi ineficaz na hora de fiscalizar. Então, é um problema da empresa e é um problema do próprio Estado. E isso, para o próprio investidor internacional, qual que é a mensagem que passa? Bom, se eu vou investir em qualquer tipo de setor que tem alguma negligência do Estado, e a gente sabe que nós somos conhecidos por isso em vários ambientes, por conta de corrupção, o cara paga o fiscal, e aí o fiscal diz que tá bom, e etc., e você está misturando junto aí a vida de milhares de pessoas, e não só a vida, mas o próprio meio ambiente.
você fica... Qual que é a sua expectativa, né? Se você é estrangeiro, você fica apreensivo. Não sei se eu vou investir, a gente está falando justamente há pouco sobre o investimento que o Bolsonaro está tentando trazer para o Brasil, mas para onde? Em que tipo de coisa? Será que o Estado vai ser competente o suficiente para a fiscalização e as empresas também estão agindo de uma maneira ética e correta? Então é um equilíbrio delicado, né, de ser feito. Pedro, você citou a tragédia de Mariana, né? Você acredita que o impacto que essa tragédia de agora vai ser parecido no mercado com o que aconteceu em Mariana, ou pior? Eu acho que eu tenho a impressão que vai ser pior, né? Pelo fato de ter sido o segundo impacto no curto espaço de tempo. Sim. Eu acho que as ações que o governo, né, vai tomar em questão de multas, em exigências legais, que vão, né, obviamente, ter um efeito um pouco mais de longo prazo, né, efeito caixa da companhia, né, em termos de readequação, né, eu acho que realmente é um impacto mais longo e mais duro, vamos dizer assim, né? Até pela questão de todos os bloqueios legais que eles já vêm fazendo, perto de 11 milhões de reais já estão bloqueados das contas da Vale, e isso dá perto de 40% do caixa bloqueado. E a gente ainda tem que ver as implicações legais, né? Exatamente. E eu acho até que isso, dependendo de como é que for tratado tudo isso, pode ser... o Brasil pode ficar olhado de uma maneira diferente ou não. Porque o que aconteceu com Mariana parece que não foi suficiente para alertá-los de que outra coisa poderia acontecer. E apesar de, até o momento, o Brumadinho ter sido menor em impacto ambiental, ainda é um dos maiores impactos ambientais do mundo nesse tipo de desastre, né? E aí a gente fala de tragédia, que é uma palavra que quer dizer algo calamitoso, mas a gente tem que sempre pontuar muito que é um crime ambiental, que é alguma coisa que tem que ter uma responsabilidade, como os americanos falam, uma accountability, né? E colocar essas pessoas que são responsáveis por isso e tentar procurar o máximo possível, até pela questão de segurança jurídica. Porque você vir para o Brasil e fazer qualquer coisa de qualquer maneira, seja daqui do Brasil ou de fora, também não é uma boa mensagem que você passa, né? Porque não é simplesmente um desastre natural, não, né? Não. É um desastre... É um crime ambiental. É um crime ambiental. Daí você pegar a legislação disso que está em vigor é de 67. Pô, como que você, enfim... Toda a parte tecnológica, de engenharia, de materiais até, né, que você estaria usando 40, 50 anos atrás, sem dúvida nenhuma não são os que você estaria usando hoje. Né? Você tem que ter uma recomposição dessa legislação, das normas, das exigências que você realmente... Modernizar essas normas, né? E assim, é engraçado porque existe até um debate sobre... o que será feito desse governo agora em relação à questão do meio ambiente, né, do ministério que foi anexado à agricultura, etc. Eu acho que não depende, como não dependeu de um ministério, você ter boas práticas ambientais e você ter uma boa fiscalização. Depende muito mais do empenho daquela gestão da governança e das leis. E eu acho que isso é o que a gente peca muito, de ter uma punição, porque o que teve de punição desde Mariana, de verdade, né? Em termos de dinheiro, mas também de punição de pessoas que fizeram determinadas coisas e tal. Pouca coisa, né? Então isso passa uma mensagem de que de uma certa forma compensa você correr certos riscos. Como o Pedro falou, o mercado mesmo, ele dá seu recado, ele está punindo a empresa em valor de mercado, etc. Mas a punição, ela tem que ser, até do ponto de vista legal, muito forte, né? Porque sem dúvida, se você traçar um paralelo até com o setor bancário, se a gente comete, né, algum crime bancário, né, fiscal ou qualquer coisa do tipo relacionado à empresa, a gente responde na física, se você é sócio do banco, o diretor executivo do banco. Nessas empresas, no caso de Mariana, não aconteceu nada. Até em questão de patrimônio, né? Seu patrimônio todo Você responde com o seu patrimônio pessoal. Né? Lá, se traçar um paralelo para essa empresa de mineração, ninguém foi prejudicado ali da diretoria. Né? Tiveram já algumas declarações por parte do governo que poderia ser feita alguma coisa em relação de rearranjo da diretoria ali, mas nada efetivamente para os diretores que são responsáveis por esse crime ambiental. Né? Então tem que ter alguma... Tem que ter responsabilização. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a palavra. Sem dúvida nenhuma. Para ter efeito prático mesmo, o cara realmente querer fazer diferente. E eu, no lugar, não sei como é que teria que ser feito isso do ponto de vista regulatório, né? Mas nós temos várias outras barragens aí. E se você teve auditorias dizendo que essa era uma barragem segura, quer dizer que as 400 e poucas barragens que nós temos não são seguras. Quer dizer, nós não sabemos de fato se são ou não são.
Então, acho que tem que realmente haver uma pressão, de forma geral, e o Brasil aprendeu muito bem como pressão popular funciona, de haver uma análise, de fato, mais profunda, não sei como, outras auditorias, enfim, com fiscalização do governo, porque isso, além do impacto ambiental, tem um impacto humano, né? Milhares de vidas aí que foram soterradas e não tem como você recuperar isso, né? De maneira nenhuma. Ela era considerada uma barragem de baixo risco, né? Exato. Mas caso acontecesse um desastre, seria realmente muito desastroso, como de fato foi. E me parece que tem, acho que 45 outras barragens que são consideradas de alto risco. E outras que são consideradas de baixo risco, mas que podem acontecer a mesma coisa. Dado né? que o que aconteceu foi com uma de baixo risco, todas essas outras também. Quais são de baixo risco de verdade ou não, né? Então tem muitas coisas aí a serem feitas. Achei que a atitude até do presidente foi rápida e foi positiva, mas tem que ir muito além disso. Assim, a gente precisa de responsabilidade mesmo. Na época da campanha, o Bolsonaro chegou a dizer em entrevistas, debates, que ele pensava em flexibilizar as leis ambientais. Você acha que isso vai mudar? Então, se a gente dependesse de não flexibilização para ter coisas seguras, nós não teríamos não teria acontecido Mariana e nem Brumadinho. Claro. Então, na verdade, eu acho que assim, existe, na minha opinião, como de novo, eu não sou especialista da área, mas eu acho que tem como você encontrar um equilíbrio entre fiscalização, flexibilização das leis, até para redução de várias burocracias. Existem várias secretarias, várias coisas que, como o Pedro falou, é uma legislação antiga. Então, você pode tentar substituir essa legislação por algo mais moderno, que tenha a opinião de ambientalistas que falam, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. O fiscal do IBAMA parece que tinha soltado uma nota sobre isso, dizendo que a barragem era perigosa e a auditoria disse que não. Então, assim, eu acho que não depende necessariamente de uma regulação extremamente difícil, onde você não tem esse equilíbrio entre produção, entre produtividade e um meio ambiente preservado, não depende disso necessariamente você não ter esse tipo de desastre. Como eu falei de novo, senão nós temos uma legislação super dura, teoricamente, mas que não funcionou. Então, se você conseguir uma modernização, e lógico, isso tem que ter um debate com a sociedade, mas um debate construtivo, aberto. E geralmente o que tem acontecido é aquele monte de ideias que ficam perdidas no ar porque ninguém consegue se escutar. Então, se as pessoas conseguirem entender que a gente precisa de um debate construtivo com pessoas da área, a sociedade tem que entender que não é necessariamente só a legislação muito dura que vai mudar o desfecho final. Exatamente. Sem dúvida. Acho que o foco até de quando ele falou isso era envolvendo a burocracia mesmo, envolvida que a Renata levantou. Porque hoje em dia, para você tirar qualquer arrima da vida, são anos. Às vezes de espera. Vai muito além de alguma coisa com mineração, Exatamente. etc. Né? Coisas pequenas, até você demora muito tempo para conseguir fazer. Até para você tirar os laudos, até empresas para dar aqueles laudos que eles exigem, são coisas que realmente não fazem sentido. Né? Eu acho que a linha dele é justamente tirar isso que não faz sentido e dar valor, dar razão às coisas que efetivamente fazem sentido, né? E você gastar capital fiscalizando, ver se aquela legislação que faz sentido gastar está sendo onde realmente cumprida. faz sentido, né? Exatamente, porque senão vira sexo dos anjos, você discute e não sai do lugar, né? E acaba acontecendo várias vezes o próprio sistema acaba se tornando corruptível, porque você cria esse ambiente de que você precisa pagar um fiscal que é corruptível para conseguir ter uma licença. Então, se você reduz bastante a burocracia, fica mais fácil para você tirar licenças de coisas pequenas, que têm um impacto baixo. O próprio ministro falou isso, né? O ministro do Meio Ambiente falou isso. Eles querem flexibilizar o que tem impacto baixo. Agora, grandes proporções, como é o caso da mineradora, etc., aí sim você realmente tem que ter uma burocracia, tem que ter, mas a legislação que a gente tem hoje está obsoleta. Então, tem muita coisa a ser revista aí. E fora isso, acho que a questão penal também vai fazer muita diferença. Porque como no Brasil existe um sentimento, isso para tudo, muito grande de impunidade, eu costumo dizer que é a cultura da impunidade, e para tudo, você acaba deixando para lá. Porque você sabe que talvez nada vai acontecer com você, ou você não vai ter uma multa tão significativa, ou você não vai ter cadeia, você pode pagar a multa, mas você não vai ser preso. Você pode achar que isso vale a pena, né? Então, se você tem essas duas coisas combinadas, que seria a flexibilidade da legislação, mas focada para alguma coisa mais dura, para coisas de grandes proporções, e a questão legal,
equilibrada, eu acho que dá para diminuir o tamanho do Ministério, o tamanho até das legislações e mesmo assim ainda ser seguro. Então seria flexibilizar no sentido de enxugar e atualizar essa legislação para que ela seja até mais eficaz. Se for nesse sentido, eu sou a favor. Tá certo. E assim termina o Conexão Faria Lima dessa semana. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e a você por nos assistir. Até a próxima.